great pleasure to introduce Faranak Mirafta as the keynote speaker of today. She's going to give a talk titled Feminist Lens and the Underworld. A mais importante palestrante agora, como prática diária da resistência e do cuidado. E antes de passar para você, eu vou falar do currículo. Ela trabalha na escola da globalização e está na Universidade de Champagne, e o trabalho dela é situado em sociologia interseccional, estudos feministas, usando estudos de caso e metodologias etnográficas. E a pesquisa dela é sobre aspectos sociais baseados em necessidades humanas e serviços que apoiam esse campo. E sobre processo de desenvolvimento envolvendo a formação da cidade e as lutas dos cidadãos pela vida digna. Eu estava lembrando que antes de estudar a Faranak como gênero, quando eu estava trabalhando em parcerias públicas-privadas, e isso é um sopro do trabalho, de como a Faranak nos inspira. Então, muito obrigado. Eu devo dizer que, por favor, vá para o seu discurso, porque sempre tem pressão pelo tempo. Bem-vinda. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela primeiro. Vocês conseguem ver a minha tela? Agora vocês conseguem ver, né? Maravilha. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer aos organizadores por me convidar e organizar essa conversa tão importante, mas também obrigada, Carolina, Priscila, Paula e todas as outras envolvidas, e eu gostaria de agradecer todos os nossos participantes da conferência e aqueles que estão conosco no YouTube. Então, ótimo, eu vou tentar manter o meu tempo para essa conversa e depois os comentários, e eu quero primeiro reconhecer que compartilhar esses insights com você nesse momento histórico e crítico que para muitos de nós parece como desespero sobre o genocídio que acontece em Gaza e o coração pesado pela vida das pessoas lá, que tem acontecido em Israel e na Palestina, particularmente agora, que está tendo essa limpeza étnica dos palestinos em Gaza. Então, esse é o momento que devemos compartilhar a humanidade, como nós devemos fazer isso como seres humanos. E também é um momento de esperança, porque é um encontro dual, e eu encontro esperança nessa solidariedade transnacional que está emergindo ao redor do mundo, incluindo aqui nos Estados Unidos, na barriga da Terra, Vozes pela Paz, e o sistema judeu falando em nosso nome. Então, isso me dá esperança, mas também eu sei que para muitos de nós, isso é um momento sombrio. Então, nesse contexto, a minha fala foi moldada por exemplos que eu vou compartilhar com vocês sobre influência que eu incluí e exemplos. Então, eu te dou um pouco mais uma visão geral
como será a próxima meia hora. Eu pergunto que a pergunta que impulsiona é como que a lente feminista nos ajuda a ver as lutas urbanas. Sobre lutas urbanas, eu falo dos processos que modelam a urbanidade e o processo que modela a resistência nas lutas urbanas. E eu foco na segunda pergunta, que é a pergunta da resistência, e eu não quero duelar mais nas batalhas, mas brevemente eu falo sobre como as lentes feministas nos ajudam a fazer o nosso desenvolvimento e faço parte disso na resistência. Então, se você usa a lente feminista fora do mundo ocidental, que vê essas resistências infrapolíticas, as práticas de cuidado diário como forma de resistência, e tem milhões de coisas que podemos ver. Eu vou focar em 4 elementos, que é o Sumud, na Palestina, que criou sobre perseverança, a maternidade, comunidade de maternagem, desculpa, na África do Sul, e os outros 2 que estavam lá. Então, a primeira pergunta é como que a lente feminista nos ajuda a ver as lutas urbanas que estão escondidas. E eu serei breve, eu vou falar um pouco sobre o que eu quero dizer por práticas de cuidado, o que é na escola de feminismo, e nos referir à reprodução social. Falando sobre, na geografia feminista, falamos do corpo como a vida, todas as coisas que não vemos, mas que estão acontecendo fora da produção para fazer a produção possível e pegar um significado expansivo do que nos ajuda a fazer a vida. Então, as atividades da vida e práticas de cuidado é uma palavra que foi popularizada, fazer a vida, pelos autores de 99% das feministas que usam esses termos. Então, eu uso o termo de práticas de cuidado como essas práticas que fazem a prática acontecer, que geralmente não são vistas e são invisíveis. E, em particular, o artigo que está saindo por mim e Efad Hook, nós tentamos mostrar como esse trabalho de reprodução social, como essa vida diária são invalidadas e críticas na formação do espaço urbano. Eles são críticos para a organização e desenvolvimento do espaço urbano. A gente usa 4 modalidades de atividades da vida diárias, e a gente, por causa do tempo, eu só vou focar em 2 exemplos. E na sessão de perguntas e respostas a gente pode falar mais. Então, nós temos elementos de favelas ou cidadelas, ou dependendo do contexto global, a gente claramente vê que quando os municípios, o governo, os estados focam esses recursos nesses bairros, os bairros pobres e marginalizados são negligenciados, invisíveis no trabalho de valor em comunidades pobres. Então, os grupos marginalizados no centro, que são majoritariamente mulheres. Isso é como trazer água, saneamento básico e serviços básicos em comunidades marginalizadas
que as pessoas pobres, que são etnicidades e tem racismo, então não tem esse privilégio. Então, o trabalho livre da reprodução social é um produto da organização capitalista. E conversas prévias eu vi conversa sobre migração e que são também traz essa questão de imigrantes globais de Bantustans e que são a produção deixando as suas locações, os seus locais e o que vem direto da produção do capitalismo. E também tem acontecido entre a área rural e urbana, como eu mencionei, como o país natal e as cidades. E no meu livro eu mostro outra variação disso, que é uma cross-transnacionalidade, onde os imigrantes podem ter esses empregos que são mal pagos em lugares como os Estados Unidos, onde os empregadores pagam muito menos e reproduzem isso para a próxima geração, porque esse trabalho é direcionado a comunidades terceirizadas. Então, isso se replica numa escala global para famílias e comunidades imigrantes. Então, essa noção de reestruturação global da produção social, falando sobre outra maneira de nós vermos a revitalização de pequenas cidades rurais nos Estados Unidos, porque por trás desse processo de industrialization, onde os imigrantes trabalham nessas áreas e revitalizam isso por causa das famílias estão apoiando o trabalho que eles estão fazendo e revitalizando as cidades rurais. Então, são dois exemplos. Eu espero que vocês estejam interessados e, se vocês quiserem, podem ver esse artigo depois. Então, eu vou mudar para a resistência e eu quero enfatizar que a ocidental, o olhar ocidental definido para o feminismo e as formas de resistência. Então, a resistência pela lente ocidental na sociedade democrática, a organização organizada em larga escala, no senso de sindicatos e outras formas de eventos de larga escala, que é considerado como resistência. Então, outras formas de resistência que podem ser concebidas como práticas de resistência ou infrapolíticas não são capturadas por essa lente. E isso é onde a gente traz uma lente feminista que está fora do olhar ocidental. Nos feminismos de terceiro mundo, a gente tem contribuições e outras contribuições para essa epistemologia de resistência que a gente vê pelo mundo que está debaixo disso. Então, muitos conceitos são úteis para isso. Eu não quero detalhar tanto isso, mas podemos falar sobre isso. E talvez nos exemplos eu consiga compartilhar o conceito de espaços inventados. Eu tenho escrevido muito sobre isso e sobre as políticas elegíveis e políticas informais. O Rochelle Gutierrez fala sobre insubordinação criativa, outros falam sobre as políticas de presença e performance, cuidado coletivo, e eu quero enfatizar que isso é bem diferente do
feminismo neoliberal, que é uma versão de cuidado que foca no cuidado individual e self-care, which we are talking about mais dinheiro, autocuidado. to notions of collective care and community care that I will discuss more. Okay, so for the remainder of the time, então, para o que sobrou do tempo, eu vou focar nessas ideias que você pode adicionar no chat. Oi. E conceitos que eu quero falar e desenvolver aqui, onde a gente vê práticas de cuidado e cuidado radical como resistência potente para a desumanização do capitalismo racial patriarcal. Então, procura desumanizar as pessoas. Eu gostaria de compartilhar o primeiro exemplo, a minha observação, que começou como campo de refugiados, no antigo campo de refugiados da Palestina, em 1949. Of Israeli state from they fled to Beirut and set up. Que foi refletido em Beirute, e aí depois nesse campo de refugiados eu tive em Chantila, não em Gaza, e eu vejo que é o mais perto da minha imaginação do que Gaza se parece, e os heróis da resistência que, como os palestinos têm passado, e a ideia de subut, de perseverança, você pode ver em lugares com o coração pesado, lugares como Gaza, que foi reduzido, está num espaço de 1 quilômetro quadrado, que tem 32 pessoas vivendo hoje em Chassiga e Beirut. Isso são os espaços que esses fios vêm aos cabos de eletricidade, algumas são tubos de água, são conectados e começou como assentamento e agora tem prédios de 70, 80 andares e é um jeito de construção que são construídos um em cima do outro e o que para mim, como resistência formal, práticas de cuidado, eu observo passando sobre Chantina, que foi ver a dignidade espetacular que as famílias criam as crianças que mandam para a escola, não podia tirar fotos em respeito às pessoas locais, mas os uniformes que estão brilhando, branquinho, pessoas que estão tão arrumadinhas nos cabelos e bem cuidadas. Então, para mim, isso, a falta de recursos, de água, de eletricidade, e como você cria essas crianças maravilhosamente que moram nessas casas para ir para a escola, foi um sinal de que você pode tirar a minha terra, mas você não pode tirar a minha dignidade. Essas são práticas de cuidado, e se você vê por baixo, a noção de cuidado que os palestinos são conhecidos, em muitas, muitas formas, você não pode se livrar de nós. Você tenta me desumanizar, mas você não vai ser bem-sucedido. Eu vou continuar com a minha dignidade, e uma das expressões disso é criar a sua família dignamente. E eu vejo pelas crianças. E outro exemplo da minha observação em Chantila, que foi absolutamente tocante, que foi esse Museu do Folclore de Memórias. Uma das áreas
que eu mostrei no slide anterior, isso é a tradução da sala. Cada parte da sala tem uma história de cada esquina que teve um coração partido. Então, à esquerda você consegue ver que nós tivemos essa ocupação e os palestinos trouxeram objetos de sua casa, memórias de sua casa, eles reuniram isso para coletar a memória. Isso tem uma importância. Minha colega Madelina Nova fala sobre a herança, os modos como os palestinos se prendem ao senso de pertencimento à sua casa, não importa quão pequeno isso parece, é muito importante ter essa noção de persistência que eles têm. Então, temos que ver como eles resistiram a essa ocupação de 75 anos através dessas formas e práticas de cuidado radical, que eu chamo. Eu quero passar da Palestina para o Irã. Um outro exemplo heróico da resistência de mulheres e homens sob a República Islâmica. Então, temos 2 estados, 2 dos quais, com a desculpa da religião, violam o seu povo. Um seria com relação a grupos étnicos e nacionais, os zionistas e o Estado de Apartheid de Israel contra uma etnia específica. E no Irã, o fascismo, que eu não sei mais como descrever, um Estado fundamentalista islâmico que também usa a religião como uma forma de brutalizar seu povo, e o foco é o que as feministas no Irã chamam de apartheid de gênero. Eles querem controlar, ou se pudessem, se livrar de mulheres em espaços públicos ou controlar completamente a presença delas nos espaços públicos, limitar a existência delas no reino doméstico. Mas a resistência heróica das mulheres iranianas, em mais de 40 anos, elas têm dito: vocês não podem se livrar de nós. Elas resistem um assédio no sistema de educação, elas resistem contra seu assassinato e ainda assim não conseguiram domesticar essas mulheres. E o que é importante e o que podemos aprender com as práticas diárias de resistência, no caso iraniano, é que finalmente conseguiram ter homens que são solidários às mulheres também. Homens agora se juntaram e vêm se juntando às mulheres na sua luta por liberdade, porque entenderam o que as acadêmicas feministas vêm dizendo há muito tempo, que o feminismo não libera só as mulheres, mas também os homens. E agora, com a experiência deles, eles entenderam que a própria liberação vem através da liberação das mulheres, da mesma forma que eu acho que os nossos irmãos e irmãs israelenses estão começando a entender que a paz deles só vai acontecer com a paz na Palestina. Então, no caso iraniano, nós vemos que a força da resistência e suas formas variam. E eu quero enfatizar esse trabalho de formiguinha que é feito no Irã. E isso toma diferentes formas no contexto iraniano, onde o fundamentalismo vem tentando proibir tudo que seja alegre, amoroso. As mulheres não podem cantar e as mulheres se afirmam nos espaços nos quais seus corpos são banidos, por exemplo, indo para os bairros ou para as cafetarias, em áreas nas quais elas não podem estar, elas se afirmam nesses espaços. Os homens
se unem as mulheres marchando e protestando, e as mulheres nos protestos cantam, tocam música, todas essas coisas que elas são proibidas de fazer, elas se beijam elas beijam em público para celebrar o amor, e as formas de resistência e práticas diárias que questionam a hegemonia do poder opressor têm base de onde você está e quais são os seus desafios, e temos que ser sensíveis contra o que estamos lutando. E aqui vemos as pequenas formas de resistência que, se olharmos por uma lente ocidental, a gente não veria nada disso como resistência, mas esse movimento que vem acontecendo por mais de 40 anos, se organizando em bairros, e eu tenho um outro artigo no qual eu estou trabalhando, no qual a gente abre essas infraestruturas de resistências e o trabalho no qual essas práticas são embasadas. E eu quero enfatizar que a gente tem que prestar atenção nisso. Eu também quero compartilhar um exemplo do meu trabalho na África do Sul com a Assembleia de Moradia e como o trabalho das mães da comunidade. E a Elaine O'Sabra, uma antropóloga sul-africana, usou o conceito da maternagem para falar sobre comunidades marginalizadas e brutalizadas em Cape Town e como elas cuidam do seu povo na resistência à desumanização. Então, no caso da Assembleia de Moradia em Cape Town, a gente vê isso em bandejões, que não é algo que é novo, existe no mundo todo, esses bandejões coletivos, que existem também aqui no Brasil, existem há muito tempo, e sob a pandemia, esse tipo de iniciativa ficou mais popularizada no norte global, e essas práticas são práticas que as comunidades e as mães das comunidades vêm adotando há muito tempo. Coisas como a alimentação comunitária, esse tipo de coisa. Eu gostaria de enfatizar uma coisa aqui, e eu quero enfatizar o termo cuidado radical, e eu conceitualizo esse cuidado radical fazendo uma distinção. Uma coisa é cuidar das necessidades diárias de sobrevivência, colocar comida na mesa, abrigo e um teto sobre nossas cabeças, mas o capitalismo ama acumular pessoas marginalizadas e se cuidar das próprias famílias. Eles sabem que essa é uma forma na qual o cuidado tem a ver com o acúmulo capitalista, e é isso que estamos escrevendo nesse artigo. E a noção do cuidado radical é quando essas organizações e movimentos conseguem ir para além das práticas de cuidado diárias como formas de sobrevivência, também desafiando as estruturas que estão produzindo a desigualdade e a injustiça. A Assembleia de Moradia é um desses grupos sobre os quais eu escrevi muito, que atua nesses dois espaços. Eles não só fazem o trabalho de maternagem comunitária em termos de alimentar e garantir a sobrevivência da comunidade, mas também praticam o cuidado radical, desafiando políticas injustas, organizando protestos e tentando questionar e causar mudanças estruturais em relação ao que produz a injustiça. E é isso eu acho que é algo muito importante, uma distinção conceitual muito importante que eu gostaria de enfatizar. Eu quero adicionar, antes de eu passar para o próximo exemplo, eu também gostaria de dizer que esse trabalho de maternagem comunitária e de limpar a bagunça depois de desastres, esse foi um dia depois da explosão em Beirute, geralmente recai sobre as mulheres, e eu e outras pessoas já
escreveram sobre isso, voltando a essa noção de como o trabalho desvalorizado das mulheres é explorado pelo sistema capitalista e o sistema de governança e essas estratégias. Ok, eu gostaria de terminar, ou talvez chegar perto a terminar, com esse exemplo do Brasil na marcha de 2023, eu tive o privilégio, em março de 2023, eu tive o privilégio de ser convidada para ir para Curitiba, pelo meu colega José Ricardo Faria, e visitei várias organizações de base e também fui convidada ao Rio de Janeiro e fui recebida por colegas, Gisele Tanca, a Clarissa Freitas, me acompanharam também e a gente foi recebida pelo movimento chamado Rede de Solidariedade da Zona do Nordeste. E é uma rede de grupos de base de mulheres que estão trazendo esses seus recursos e juntando seus recursos para resistir às forças de desuminação do capitalismo patriarcal através da afirmação de suas raízes ancestrais e outras práticas de cuidado e cuidado radical. E eu gostaria de compartilhar com vocês que a organizadora principal dessa visita que estava me recebendo, a Cíntia Batista, que está aqui de camiseta branca, ela organizou algo chamado Caravana Internacional. Em alguns dias, ela nos levou por muitos grupos na rede. Primeiro, eu fiquei desconfortável, eu me senti envergonhada e lisonjeada. Por que eles estão fazendo essa caravana internacional para mim? Mas depois de meio-dia participando dessa caravana, eu percebi que ela é uma experiente organizadora comunitária e que isso não era sobre me receber, era sobre usar a minha presença para continuar fortalecendo e organizando os grupos dentro da rede. E eu quero falar um pouco sobre isso, a importância dessas práticas de cuidado e conseguir fazer essa resistência da desumanização. E uma dessas estratégias eu queria compartilhar aqui, que é esse exemplo de pertencimento e identidade coletiva. O que a Zona Nordeste de Solidariedade estava fazendo para esse grupo é lembrar todo mundo que elas eram partes de um coletivo. Em toda a reunião ela trazia esse cartaz que diz agroecologia para todos, o cartaz do grupo tentando identificar que você não está sozinha, seu grupo é parte desse coletivo, ter um mapa e mostrar que tem outros grupos dentro da rede, e isso foi muito importante na atividade dessa caravana de 2 dias, onde visitamos várias organizações na rede para reafirmar essa sensação de pertencer a um coletivo maior e uma identidade coletiva. Isso também foi visto no grupo de Curitiba, que nós visitamos, onde o MTST estava falando sobre como eles nutrem a esperança, apesar de tantas coisas horríveis que acontecem para oprimir as pessoas, é que eles nutrem a esperança, sabendo que fazem parte de um coletivo. Essa foi a conversa que eu e o José Ricardo Faria tivemos com a MTST, líderes que dizem que não sentimos desespero porque somos parte de um coletivo. É o individualismo que traz o desespero traz a violência. Então, acho que essa noção de esse trabalho de formiguinha, esses pequenos trabalhos subjacentes que acontecem para criar um senso de coletividade como uma forma de resistência que nos permite seguir em frente e, mais do que isso, trazer
uma mudança que eu espero que esteja acontecendo, onde eu acho o meu objetivo é na solidariedade que nós vemos nesses momentos tão sombrios. Eu acho que importante nessas práticas de cuidado também é mobilizar o setor, a solidariedade entre setores e transnacional e local. Isso é muito importante e dá para ver que, mesmo hoje, nesse momento tão sombrio, talvez o único ponto positivo que existe é a batalha por mentes e corações que o Estado de Israel zionista e de apartheid estava tentando ganhar. Eles perderam com os protestos massivos contra o genocídio que estão acontecendo mesmo nos Estados Unidos e também no mundo inteiro e na própria Israel. Isso nos permite ver a importância dessa solidariedade. E isso é uma marcha que foi organizada por mulheres em Israel, uma marcha das mulheres pela paz, e são grupos de mulheres israelenses e palestinas que marcharam juntas, junto do muro que separa Gaza. E eu acho que isso é muito importante, essas práticas de solidariedade são muito importantes para a nossa luta contra a desumanização e também essa afirmação de que vocês não vão conseguir se livrar de nós ou nos desumanizar são elementos muito importantes. Eu gostaria de concluir novamente, resumindo o que nós discutimos e a ênfase em uma lente feminista do sul global, uma lente não ocidental, se vocês quiserem chamar assim, vai ver esse trabalho coletivo conseguindo desmantelar as estruturas do capitalismo patriarcal, e é uma forma de organização que a gente chama de organização urbana. E com isso eu concluo a minha apresentação e eu gostaria de ouvir mais das participantes. Eu espero que eu não tenha passado no meu tempo, na verdade eu não estava controlando o tempo, então espero não ter ultrapassado. Você seguiu o tempo perfeitamente, Faranak, muito obrigada pela apresentação incrível, eu fiquei arrepiada e eu vou tentar me segurar aqui, mas eu gostaria de agradecer você por se posicionar nessa apresentação e por falar sobre um dos momentos mais difíceis que estamos vivendo e impressionadas com a desumanização dessa época que estamos passando e trazer isso para o centro da discussão e falando sobre esse morticínio que está acontecendo na Palestina e falando sobre ele como ele é. Mas eu também, novamente, fiquei muito tocada com como você falou sobre as práticas diárias e eu acho que, como pesquisadora, você traz essa prática de cuidado na sua pesquisa também. Estou muito tocada com o exemplo de como você falou sobre as crianças que estavam indo para a escola usando uniforme, apesar da situação de pobreza e falta de água, e eu consegui relacionar isso a algumas das comunidades que eu observo, e ao invés de pensar sobre infraestrutura ou por que as mães estão se importando com uniformes, quando temos outras coisas para nos preocupar, você está trazendo essa questão que é tão clara, é tão óbvia, depois que você coloca que você pode tirar minha terra, mas você não pode tirar minha dignidade, e eu vou mandar meu filho para a escola de uniforme
e que é algo que tem a ver com tanto dos trabalhos que a gente vê e ouve, que apesar das dificuldades dos pais e das mães, eles vão sempre tentar fazer os filhos ficarem na escola para ter uma vida melhor. Obrigada, Faranak. Eu fiquei muito inspirada. Eu queria abrir a discussão com essa pergunta: como você, continuando, se você consegue falar como praticar essa pesquisa da resistência, como você trabalha com isso para praticar, para pesquisar as práticas de cuidado e resistência no seu dia a dia, trabalhando com os seus parceiros, seus alunos, como você trabalha isso com os seus parceiros, como você segue em frente com essa pesquisa que nos dá tanta esperança, mas que também desespero, porque você sabe, por causa de onde as coisas estão indo. Thank you. Yeah, that question of, if we dwell on, I think I want to say one thing Essa questão, eu quero falar uma coisa sobre o trabalho acadêmico teórico. I'm trying to remember. Eu estou tentando lembrar I'm blanking on the name of the scholar who o nome da escola onde o geógrafo diz que os acadêmicos são coronéis. Eles são bons em detectar qual era a causa da morte, mas eles não podem fazer nada sobre a morte. Então, eu acho que engajamento dos estudantes e não somente analisar como as coisas estão acontecendo, como estão sendo explorados e coisas terríveis que estão acontecendo, mas depois de analisar e entender a raiz do problema, também dar o passo do que faremos na nossa própria comunidade, ou no trabalho que nós fazemos, ou relações que temos, e como acadêmico, como que você pode se dirigir ao problema e não somente analisar os problemas. Então, uma das coisas que eu acho que eu quero compartilhar com o grupo é essa iniciativa. Eu sou bem feliz de ser parte dessa conversa. É organizado por escolas baseadas na África do Sul, Tanzânia, Brasil, e o coletivo está sendo formado por engajamento no Brasil e no campo da área urbana do Rio de Janeiro, Carlos Weiner, Fabrício, e eu estou feliz que no chat eu vi nomes que estão incluídos. Eu espero que as pessoas do YouTube também consigam ver. Gisele Tanaka, Clarissa Freitas, José Ricardo Farias. Esse é um grupo e outros no contexto brasileiro, junto com movimentos que eles têm de longas relações de confiança. Similarmente, somos partes do coletivo colaborando com a Academia da África do Sul. Connie Benson, Greg Houters, Consolo, que também está na UWC, em Illinois, e eu, que tenho trabalhado muito com algumas organizações. Então, nós esperamos por essa coletividade de engajar os estudantes, não somente explicando o problema, mas como construir relações através das fronteiras entre universidades e comunidades e co-criar o conhecimento e trabalhar com comunidades que são partes desse gerenciamento de produção e lançar projetos
nessas partes e trazer as vozes para as organizações, por exemplo, a Rede de Solidariedade do Sudeste, eles podem ser produtores de conhecimento e fazer esses movimentos que estão fazendo as práticas de cuidado. Pode aprender uns dos outros, então, como acadêmicos, nós somos facilitadores, mas não somos a fonte de conhecimento que é produzido pelo trabalho diário das pessoas que estão lutando contra a desumanização. Então, como que eu faço isso no meu trabalho acadêmico? É tentando trabalhar com os outros colegas através da conectividade e com comunidades para co-criar o conhecimento. E eu não vejo nenhum outro modo. A visibilidade do sistema fica pior cada minuto. Então, nós temos que fazer a network e unir para ser capazes de lutar. Eu espero que eu tenha respondido a sua... Sim, muito obrigada. Eu vou colocar algumas perguntas aqui, porque eu acho que o tempo está passando tão rápido e é muito fascinante. Então, eu vou perguntar algumas perguntas que vieram do YouTube, estamos colocando aqui, se alguém aqui na sala gostaria de levantar a mão. Mas, continuando no que você estava falando, e talvez eu possa enfatizar alguma das questões que você mencionou. E uma das perguntas foi, baseado em Maria Puig de La Casa, mas talvez você deveria começar pelas perguntas do YouTube. Luciana Amorim está falando obrigado por trazer o tópico da guerra e considerar as práticas que é algo maior do que o cuidado diário. Envolve a dignidade das pessoas, a memória, a resistência dos corpos e numa causa expandida que mostra cuidado, que nós falamos, seja cuidadoso quando você está no território. Então, Luciana Amorim pergunta, como cuidado radical traz consequências para os espaços convidados e inventados? E outra pergunta, por favor, como o feminismo periferial que foi abordado no nosso painel, se é possível somar aos espaços inventados ou de planejamento insurgente essa camada política adicional no feminismo periferial. Muito obrigado. Eu acho que é mais um comentário do que uma pergunta, porque eu acho que a resposta está no modo como foi feita a formulação da pergunta. Então, concordo plenamente que o cuidado radical é conectado com a noção de espaço inventado. Então, como eu articulei que esses espaços inventados e articulados, eles têm esses movimentos de mover de um para outro, eles usam e legitimam os espaços de ação, mas eles não limitam, eles têm que mudar para espaços inventados, que eles possam criar um espaço para as demandas e fazer acontecer. Então, similarmente ao cuidado radical, você precisa alimentar as suas crianças, você mesmo, ter a sua existência de corpo. Então, você pode fazer uma revolução. Você não pode fazer uma revolução se você não existe. Eu quero ver um ato revolucionário, mas você tem uma necessidade e ver como as práticas de cuidado para manter o corpo e a alma juntos
é necessário, mas não suficiente. Para lá, você tem que continuar para ser capaz de desafiar algo que produz as suas condições. Então, acho que esse tipo de relação, da forma que a pergunta foi posta sobre classes inventados e a radicalidade do cuidado, quando você empurra o personagem não para ser um sobrevivente diário, mas algo além disso, desafiando a estrutura, atingindo a estrutura de mudança. Então, feminismo periferico, eu acho que é o tipo de epistemologia, como nós sabemos o que sabemos, como nós olhamos para essas coisas, como procuramos as coisas, temos diferentes perspectivas. Então, se você olhar para milhares de coisas espalhadas, o que está acontecendo no Oriente, no Irã, o lugar que é bem próximo do meu coração, eu fui criada lá. Eu sei que é visto como submissivo e talvez tenha movimentos de mulheres lá que as pessoas se surpreendam. Mas não foi surpresa para as pessoas que moram lá. E nós estamos vendo esse trabalho que quebra o que está acontecendo abaixo da estrutura principal. E quebra a estrutura. Então, em termos de feminismo periférico, isso é precisamente um modo de olhar por baixo. E é um jeito geral que a gente pode encaixar isso. A existência para aqueles que estão nessas posições dos antigos colonizadores, não geograficamente, mas oprimiram as pessoas marginalizadas na sociedade. Eles não têm o conhecimento de serem vistos de tão alto. Então, a gente tem que fazer nosso trabalho em formas que geralmente não são visíveis para sistemas opressivos. Muito obrigado, fantástico. Eu quero abrir agora para a nossa audiência, nosso público agora, para perguntas. Você pode fazer a sua pergunta, Paula. Eu sempre tenho perguntas. Muito obrigado, Faranak. Eu trago uma das minhas perguntas. Eu estou preparando uma aula para sexta, lendo muito sobre cuidado. Então, na fala de abertura, você falou muito mais do que eu esperava. Então, em uma das minhas leituras, Marília Puig de la Casa, ela diz que nós devemos procurar por cuidado de forma ética e política. E ela mostra como o cuidado, às vezes, é visto como o oposto de ciência, militarização e guerra. E ela pergunta algo que eu gosto, que na América Latina a gente sempre diz sobre fazer essa greve de cuidado. Vamos parar de fazer cuidado para ser notados, como mulheres, como trabalho reprodutivo, e ela pergunta: como a gente pode fazer uma greve cheia de cuidado? É possível ter o cuidado? E qual que é o posto de cuidado como uma oposição política? Eu gostaria de ouvir isso. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Então, primeiro, eu estou tão feliz que você está ensinando isso. Eu gostaria muito de ver isso, continuar a conversa. Então, o termo cuidado, a noção de reprodução social na linguagem marxista usado o tempo
mais antigo sobre reprodução social foi Engels, e as escritas dele sobre família. E tem sido geralmente limitado no entendimento como relacionamento e produção. O que é a reprodução social e o trabalho que a família faz significa para a produção. E começou na análise de como os espaços urbanos estão apoiados nessa reprodução social e a conversa entre geógrafos feministas depois. E uma análise marxista sobre o espaço urbano e espaço veio nos anos 60 e 70 por Castell e Harvey, e foi nos anos 80 que a geografia feminista disse como que é modelada e influenciada essa reprodução social no espaço. Eu acho que isso também é majoritariamente sobre a geografia ocidental falando sobre isso. Então, o problema da linguagem de cuidado e a vida diária que coincide não com a pandemia, mas que globalizou de um modo que, como eu falei, o que já foi feito em bairros pobres e que foi a linguagem atual de suporte comunitário, um conceito que foi popularizado. E eu mencionei, quero enfatizar a dimensão ética política, que foi como você começou o seu comentário, mas o cuidado deve ser entendido como algo ético e político. Porque se a gente despolitizar, é exatamente como me refiro como um feminismo neoliberal. Então, o autocuidado é usado por o valor que você gasta e você tratando a você mesmo, é muito próximo do capitalismo. E isso é a noção de cuidado individual. Quem está fazendo o cuidado? As mulheres em São Francisco, em Yorkshire, que mostram que eles transferem o fardo delas de trabalho de cuidado para as famílias, os filipinos que têm que deixar as crianças delas com os parentes dela, com os pais deles, e cuidar de mulheres que são profissionais. Então, é a ética desse trabalho de cuidado, quando a gente tem a lente global e o feminismo transnacional que nós conseguimos ver, e do lado político é precisamente como eu falei, mover do individual para o coletivo. E eu quero resumir o que você disse, que é muito importante evitar o abuso do termo cuidado e o conceito disso, para sair do individual para o coletivo, do local para o global. Ou então, seria muito fácil cair na armadilha do que eu chamo o conceito neoliberal de cuidado. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu espero que eu tenha me dirigido à preocupação que é chave para a noção de cuidado, e porque eu uso o termo cuidado radical como um modo de enfatizar um movimento de transescalar o entendimento ou a lente ou a perspectiva de cuidado. E, historicamente, novamente, isso me leva de volta às lentes que eu uso falando sobre práticas insurgentes, que você tem que ter a transacionalidade nessas práticas, quando elas trazem uma mudança social positiva ou ativando a luta contra as forças dominantes opressivas.